Jesus a Portugal, o repórter Leonardo Monteiro acompanhou. Jorge Jesus já está aqui na terrinha. O ex-técnico do Flamengo desembarcou esta manhã, depois de ter viajado 9 horas no avião particular, acompanhado do presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, que foi ao Brasil buscar o amigo pessoal para resolver a rescisão de contrato do técnico com o Flamengo. No desembarque, Jorge Jesus não falou nem com a imprensa e nem com os torcedores. Ele entrou num carro e foi escoltado pela polícia até em casa. Mas ao chegar por lá, acabou confessando a felicidade que está sentindo ao voltar para casa. Como é que se sente voltar a Portugal, mister? Sinto-me bem chegar ao meu país. Esta é a segunda passagem de Jorge Jesus pelo Benfica. Ele treinou o clube entre 2009 e 2015 e conquistou 3 títulos do campeonato português. A apresentação de Jorge Jesus aqui no Benfica ainda não tem data certa, mas a expectativa é de que seja ainda esta semana, mais precisamente na sexta-feira, quando o mister completa 66 anos de vida. A gente ainda não tem uma resposta do Jesus. Eu, como jornalista, estou muito curioso para ele explicar por que ele trocou, né? As razões que o levaram a trocar o Benfica pelo Flamengo. Por que ele decidiu ir logo depois de renovar o contrato? É a questão de calendário, são as questões do país, é o salário que é muito melhor e é melhor, o salário é superior. Quais são as razões? É tudo junto? A gente ainda não teve essa chance de ouvir o Jesus. Talvez, na sua apresentação ao Benfica, alguém faça essa pergunta e talvez ele responda. Por enquanto, a gente tem ainda muitas perguntas e ontem o Jesus se despediu do elenco no CT do Flamengo e a gente mostra um pouco do que ele disse. É emocionante, é fora do que é a normalidade e é aquilo que durante o ano foram sempre comigo. Uma paixão muito grande. Dudu, mister, foi difícil a decisão, mister? Claro que foi difícil. Entrar no paraíso e tomar decisões que tem que ser difícil. Já dá pra cá, mister, vira... Deixa eu saber se o nosso setorista de Flamengo no Globoesporte.com, o Caê Mota, tem essa resposta. Quais as razões exatamente que fizeram Jesus trocar de país, trocar de clube? Fala, Caê, bem-vindo, meu velho. Fala, Rizek, Lédio, Ricardinho, Grafite. Realmente essa é uma pergunta de... Eu nem vou falar de 1 milhão de euros, é muito mais do que 1 milhão de euros. Realmente é um grande mistério. O que sabemos é que é um mister que se despediu do Flamengo de maneira muito emocionada, até conversando com alguns amigos portugueses que o conhecem bem. Mostrei esse vídeo que foi ao ar agora, que o Felipe Schmidt, nosso repórter também do Globoesporte.com, gravou. Amigos disseram que ele estava com uma voz de choro e há ainda um outro vídeo que ele mesmo divulgou em sua rede social, onde ele fala que o Flamengo vai ser imparável, que mesmo ele saindo, tudo está muito bem organizado, e ele chora no final, abraçado ao Everton Ribeiro, abraçado ao Rafinha, o mister que realmente não falou muito com a diretoria, seguiu aquele silêncio, aquele mistério, aquele enigma por 2 semanas, por mais que todo mundo entendesse e falasse que a tendência mesmo era que ele fosse ao Benfica, ficou aquele clima ali meio que até um pouco pesado até a final do Carioca. Na minha percepção, a questão da pandemia influenciou bastante. Eu acho que se não fosse a pandemia, ele não iria embora tão rápido. E para mim isso fica muito claro. Fala-se muito, mas ele renovou há pouco tempo, por quê e tudo mais. Claro que ele renovou, mas para mim fica muito claro que ele renovou pensando e aguardando já uma possibilidade de Europa, quando ele faz uma exigência de que a multa seja tão baixa. Um cara como Jesus, com tanto sucesso, reconhecido em Portugal principalmente, colocar uma multa de 1 milhão de euros, ele deixa claro, na minha percepção, que foi falta de opções e que ele estava aberto a alguma possibilidade que aconteceu. Veio o Benfica numa segunda proposta, ele já tinha recusado uma primeira do Benfica, e ele acabou optando por ir embora. Realmente todo mundo muito na expectativa dele falar o porquê, mas são algumas questões e a pandemia eu acho que conta muito. Não ter ali o olê, 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 mister, não ter a gritaria, não ter aquela atmosfera que tanto cativou, na minha percepção, foi importante para que ele tomasse essa decisão de voltar para casa. Uma amiga nossa aqui na redação, a gente conversava sobre isso, Caê, e ela muito na mesma linha que você, inclusive citando a idade do Jesus nesse momento. Uma pessoa de 66 anos, né? Do grupo de risco, portanto, não é o preconceito com a idade, é do grupo de risco. Estar sozinha, ter que viver em isolamento no Brasil,
não ter mais toda essa badalação das pessoas ao seu redor o tempo inteiro, falando, mister, a gente ama, mister, você é melhor, cantando no estádio. Fora a questão salarial, você soma tudo isso, realmente a questão voltar para casa, estar mais perto das pessoas com quem você vai poder conviver, da sua família, é óbvio que isso deve ter um peso enorme. Agora eu te pergunto, como é que está a busca do Flamengo para o substituto, para quem vai dar sequência ao brilhante trabalho que o Jesus fez na Gávea? Essa é uma outra pergunta de muito mistério. Temos algumas certezas a respeito de critérios que o Flamengo já estabeleceu, mas nomes, alvos definidos ainda não há, ou um alvo definido não há. O clube tem como objetivo encontrar alguém que se adapte ao elenco do Flamengo, não o contrário, não que seja alguém que chegue para revolucionar e mudar tudo e apagar o que o Mister fez. Há essa preocupação de que não seja um novo Mister. E aí, dentro desse critério, dentro dessa procura de um técnico que tenha vocação ofensiva e que consiga se adaptar, eles procuram primeiramente um português. É um objetivo, até pelo idioma, por tudo que deu tão certo com o Mister, mas não qualquer português, não. Algum português que se adapte, eles têm ali, a mesa está bem cheia para eles, são muitos técnicos sendo oferecidos também. Caso não venha um português, eles vão buscar um estrangeiro de algum outro país, e aí, por fim, se esgotarem todas as possibilidades, vão buscar, sim, um brasileiro, mas no cenário atual é mesmo a última opção. Marcos Braz ainda e Bruno Spindel avaliam possibilidades, avaliam nomes, por sinal até o Eduardo da Silva, que foi atleta do Flamengo, trabalhei com ele anos atrás, ele me procurou esses dias e disse que está iniciando uma carreira como agente e me confessou que vai oferecer, por exemplo, o Mircea Lucescu, que trabalhou com ele no Shakhtar, fala português muito bem. Isso aí é só para a gente ter uma noção, Romeno Lucescu, só para deixar claro, para a gente ter uma noção do quanto que estão sendo oferecidos também aqui, e o Flamengo tem sido muito criterioso. É um clube que tem pressa, mas não tem desespero. Então, Marcos Braz e Bruno Spindel vão à Europa, mas não tem data ainda. Eles primeiro fazem essa triagem para depois partirem para a Europa, conversar olho no olho e buscar esse substituto, mas eles sabem que a tarefa não é fácil, o sarrafo está muito alto, a pressão vai ser muito grande, então eles estão muito preocupados em fazer usar esse funil com muito critério. O que mais deve ter nesse momento é a gente querendo colocar técnico no Flamengo. É o clube mais poderoso do continente, é o melhor elenco. Contei aqui na semana passada também que um agente ofereceu o Reis, treinador argentino. O Flamengo nem quis conversa nesse primeiro momento. Agora, me impacta muito, Ricardinho, Grafite, Lédio, que impressionante, a gente está aí desde sexta-feira discutindo sobre os substitutos do Jesus e nenhum nome de técnico brasileiro surge. E a torcida do Flamengo, pelo menos pelo que eu vejo nas redes sociais ou com quem eu converso, não quer nem saber de treinador brasileiro. E o Flamengo vai nessa lista, trazer um estrangeiro. Você não acha... diz muito sobre o nosso momento, Ricardinho, depois Grafite, depois LED. Não tem nenhum técnico brasileiro especulado. São os portugueses Leonardo Jardim, Marco Silva, Carlos Carvalhal, o Marcelo Galhardo, que não vem porque renovou com o River, mas o Flamengo monitorou a situação dele também. O Miguel Ángel Ramírez, espanhol, que dirige o Independente Del Valle, time que o Flamengo enfrentou e derrotou já nesse ano. E o Domenech Torrente, que é o auxiliar do Pep Guardiola, informação que a gente trouxe ontem aqui no Seleção com o repórter André Hernan. E aí, Ricardinho? Bom, primeiro que isso ilustra o trabalho que o Jesus fez, né? Ele veio português, conseguiu êxito, um grande trabalho, e realmente foi um grande trabalho de resultado, de performance, de qualidade de time, né, dos jogadores, individualmente falando, a qualidade dos jogadores. Então, essa mudança, ela ilustra isso. O torcedor, de repente, ele quer uma continuidade, ele quer um treinador de fora. Sinceramente, eu acho que nós temos bons treinadores fora, temos treinadores não tão bons, para não dizer ruins, fora, assim como temos bons treinadores brasileiros aqui, né? E temos outros que de repente não são tão bons. Enfim, eu acho que em todos os lugares. Essa questão de ser estrangeiro, mas o Jesus veio aqui, a equipe jogou muito bem, conseguiu êxito, e é uma pena realmente o Jesus ter saído do Flamengo, né? Porque
a performance do Flamengo, e ele fez, além da performance do Flamengo, ele fez, sim, os outros clubes, os outros treinadores, enfim, ter que melhorar, ter que evoluir para tentar chegar ao patamar do time do Flamengo, para tentar enfrentar o time do Flamengo, e isso é um sinônimo de crescimento, né, de grandeza, né? Mas eu acho que nós temos, sim, por que não treinadores brasileiros? Nós já tivemos vários campeões aí, treinadores brasileiros com grandes trabalhos, montaram grandes equipes. Agora, o momento, até pelo que o Jesus realizou, é do torcedor querer um estrangeiro. Tomara que o Flamengo consiga acertar. Não vai ser simples, hein? Não vai ser simples. E não digo pela questão financeira, porque acho que financeiramente o Flamengo tem condições de trazer um treinador de um bom patamar, né? Mas eu acho que a questão é da escolha em relação ao grupo de jogadores do Flamengo. Então, a filosofia, a ideia de trabalho, porque você não vai mudar tudo agora, porque você mudou o treinador, e não tem nem por que mudar, já que você tem um grupo vencedor, um time vencedor. Então, você tem que ter um treinador que se adapte, que tenha essas características, pelo menos ideias parecidas. Nenhum treinador vai trabalhar igual o Jesus, cada treinador tem a sua forma de trabalhar. Você pode, num primeiro momento, seguir uma ideia, mas depois, em algum momento, alguma coisa vai mudar, não tem jeito, isso inevitavelmente vai acontecer, porque nenhum profissional é igual ao outro, né? Agora, o Flamengo tem esse desafio aí, e adaptação com os jogadores também. Tem que ser um cara que tenha peso, porque são jogadores experientes, vencedores, não vai ser qualquer um. Não que eles não vão respeitar, mas é diferente você ter uma referência como treinador, um treinador campeão, um treinador de currículo, um treinador vencedor, para assumir um time que já é vencedor, né? Então é um desafio realmente para a diretoria do Flamengo, e por isso especula-se muitos nomes, mas até agora diretamente não tem nenhum com mais chance de poder assumir nesse momento o Flamengo. Ô Led, como é que você vê essa questão, meu caro? Assim, nenhum técnico brasileiro entrando na mira do Flamengo por enquanto. Eu acho normal. Eu acho normal e acho que nesse momento não deveria entrar mesmo. Eu vou explicar. Eu acho que o Brasil tem bons treinadores para assumir o Flamengo, mas qualquer um que assumisse o Flamengo hoje estaria condenado. Não ia conseguir fazer um trabalho de longo prazo. Não ia ter paz. No primeiro fracasso, esse fracasso seria multiplicado por 5, no segundo por 10 e não ia funcionar. A torcida está muito mobilizada pelo fenômeno Jesus, por um outro português ou no máximo um outro estrangeiro. Qualquer brasileiro, por melhor que ele seja, e concordo com o Ricardinho, a gente tem bons treinadores, não teria paz para trabalhar no Flamengo hoje. Então, eu acho que é a última opção mesmo. Aquela última, como disse o Caê, é aquela que não tem mais jeito. Tem que chamar alguém aqui do Brasil, vamos arriscar. A não ser que fosse como fizeram em 81, entendeu? O Coutinho saiu, puseram o Carpegiani, que havia acabado de parar de jogar, mas o Flamengo não tem um jogador nesse perfil. Diego Ribas não vai parar de jogar agora, que eu saiba não quer ser treinador, Felipe Luiz também. Acho que Felipe Luiz até quer ser treinador, mas não vai parar de jogar agora. Então também não é uma opção. Então, como diz o Mansur, Carlos Eduardo Mansur, é a troca de técnico mais difícil da história do Flamengo. Porque depois que o Jesus fez, a chance de dar errado é grande, né? Porque é difícil alguém repetir o que o Jesus fez. Então, a demora é explicável, você tem que olhar bem. Eu acho que o mercado português é o melhor para o Flamengo. Tem vários bons treinadores lá. Você tem que buscar um treinador que tenha um mínimo de semelhança de jogo com o Jesus e tentar trazê-lo, entendeu? Eu acho que no início o time do Flamengo não vai sentir tanto, porque tem a embocadura, tem o jeito, já tem o jeito treinado do Jesus. Acho que os resultados vão aparecer. Aí depois o novo treinador vai ter que manter esse padrão. Aí vai ser a parte mais difícil. Mas eu acho que é uma escolha muito complicada. Entendo o Flamengo não buscar brasileiro nesse momento, porque ia ser até uma covardia com quem assumisse. Eu acho que tem que buscar um português mesmo. Cara, futebol é fascinante pela imprevisibilidade disso aqui, né? Imagina um ano atrás alguém falando, se o Jesus sair vai ser a substituição mais difícil da história do Flamengo. Quando ele chegou como um ilustre desconhecido, não é que a gente não conhecesse. Quem trabalha com futebol sabia das passagens do Jesus pelo futebol português. Mas ninguém imaginava
que o Jesus faria um trabalho tão competente e que marcaria tanto o seu nome na história do Flamengo, a ponto de a gente falar que o clube está agora diante da substituição mais difícil da sua vida. E aí, Grafite? Rizek, é uma operação bem complexa essa, porque eu acho uma tremenda injustiça com os treinadores brasileiros, porque existem treinadores brasileiros bons, estrangeiros bons, brasileiros ruins e estrangeiros ruins também. Eu acho que o Led colocou bem, né? Qualquer brasileiro que colocasse, ou até estrangeiro mesmo que vir, vai ser uma pressão muito grande. Eu não entendo essa paciência que vai ter com treinador estrangeiro e não vai ter com brasileiro. É difícil, é complicado, porque o Ricardinho colocou muito bem também. O Flamengo não vai encontrar um treinador igual o Jesus. O trabalho, no princípio, vai manter, na sequência vai mudar. Não tem como, não vai ser. É único isso daí. O que o Jesus fez é único, vai ser difícil. E eu acho que para mudar isso daí, o brasileiro não vai ter tempo, não vai ter paciência do torcedor, da imprensa com o brasileiro, mas só vai conseguir mudar isso se trazer um treinador brasileiro. E o Brasil, o futebol brasileiro tem disso, é a moda. Até a próxima. Valeu, sempre um prazer, abraço a todos aí. Valeu, Caê. O Flamengo pode estar tranquilo com relação ao mercado do Benfica nesse momento, segundo informaram o Eric e o Caê. Mas, amigos, o mês de setembro vai ser tudo menos tranquilo, não só para o Flamengo, mas para todo mundo que tem competições simultâneas a disputar. Como o futebol parou por 4 meses... o retorno vai afunilar um monte de jogo. Dá uma olhada na maratona que o Flamengo vai ter em setembro. Ele vai jogar contra o Ceará no dia 12 pelo Campeonato Brasileiro. Aí no dia 17, ele vai jogar no Equador contra o Independente Del Valle pela Libertadores. Aí 2 dias depois, isso mesmo, 48 horas depois, ele entra em campo contra o Goiás. Aí 3 dias depois, ele volta ao Equador para enfrentar o Barcelona. Como é que ele vai fazer? Será que ele vai deixar um time no Equador e um aqui? Não sabemos, mas são questões que a gente já pode começar a especular. Depois desse jogo do dia 22, ele vai encarar o Palmeiras em São Paulo, 4 dias depois, no dia 26. E aí, 4 dias depois, ele encara o Independente Del Valle pela Libertadores aqui no Brasil. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.